Oi, pessoal. Aqui é Moisés Morales no canal Rock 1976. Hoje vamos falar da banda Yes, uma das mais importantes bandas do rock progressivo de todos os tempos. O Yes surgiu no final dos anos 60 e lançou seu primeiro disco em 1969, chamado Yes. Aqui, né? Nessa formação tinha Tony Kane teclados, guitarra Peter Banks, baixo Chris Squire, vocal John Anderson e tecladista Tony Kaye. Nesse primeiro disco tem uma versão de David Crosby, I See You, e também tem uma música da banda Looking Around e Survivor. E tem uma versão dos Beatles, Every Little Thing, uma versão dos Beatles, entre os destaques do disco. Então esse foi o primeiro álbum lançado em 25 de 7 de 1969. O segundo álbum, que seguia o mesmo caminho do primeiro, é Time and the World. Time and the World, né? Lançado em 24 de 7 de 1970 e tinha uma orquestra, mas né, nesse álbum não é citado a orquestra, né? Tínhamos destaque as músicas Ten, Sweet Dreams, Dear Father, Time in the World e Astral Traveler. E uma versão de Richard Evans, No Opportunity Necessary. Então, esses dois primeiros álbuns, que não venderam disco, não tiveram uma boa vendagem. Então a gravadora pressionou a banda para lançar um terceiro álbum, mas que conseguisse boas vendagens. A banda resolveu demitir o guitarrista Peter Banks e colocando em seu lugar o guitarrista virtuoso Steve Howe. E a banda lança o álbum Yes Album. Aqui, né? A capa. Então é o primeiro, considerado o primeiro disco progressivo da banda, lançado em 1970, 24, em 19 de fevereiro de 71, atingindo a posição 40 da Billboard. Ficaram 3 meses gravando esse disco, uma fazenda, né? E a entrada do guitarrista Steve Howe, né? Destaque desse disco é The Clapton, onde o Steve Howe só no violão, Starship Trooper, Perpetual Change e a primeira música Yours No Disgrace. Esse um grande trabalho. Depois desse álbum, a banda lança no mesmo ano, em 12 de novembro de 1971, o álbum Fragile, que atingiu a posição 4. É o primeiro álbum do Roger Dean, né? O artista Roger Dean, que fez a capa, fantástico Roger Dean, e o primeiro álbum do tecladista Rick Wakeman, já que o tecladista Tony Kaye não estava mais se adaptando à banda. Foi comentado que ele não queria usar outros teclados diferentes. Então esse é o primeiro álbum com o Rick Wakeman, que esteve no Brasil inclusive, em 1975. Esse álbum destaca a música Runabout, que foi um super hit, Long Distance, The Fish, Mother for a Day, entre outras. É um disco fantástico também e de grande destaque. O álbum seguinte, lançado em 8 de setembro de 72, 1972, atingiu a posição terceira da Billboard, Close to the Edge. Aqui, capa do Roger Dean, fantástica. Close to the Edge, que continha as músicas You and I, Close to the Edge e Siberian Cattle.
Esse álbum está entre os melhores álbuns do rock progressivo de todos os tempos. Mas o Yes Album, o Fragile e o Close to the Edge é a trilogia dos grandes álbuns do Yes e de todo o rock progressivo. Três álbuns fantásticos. Close to the Edge, uma suíte muito bem feita e com a formação clássica da banda. Em 1973, a banda lança o álbum Yes Songs, ao vivo, que atingiu a 12ª posição da parada. É um disco que marca a saída do baterista Bill Bruford, a entrada do baterista Alan White. Então, essa aqui é a capa fantástica do Roger Dean. Esse CD japonês imitando o LP internacional. Aqui, né? Fantástico, né? Já que a capa do LP nacional era essa capa, 3 capas dessa. Uma pobreza de matar, né? Então, felizmente no Brasil saía assim. E a Song, lançada em 1973, com repertório do terceiro, quarto e quinto álbum. O primeiro e segundo álbum não tinha nada nesse disco. Aí em 1973 a banda lança o álbum Talisman Topographic Oceans, que atingiu a posição 6ª da Billboard, foi lançado em 7 de dezembro de 1973. Aqui, ó. A capa aqui. Esse álbum destaca a faixa Ritual. Na minha opinião, é um álbum abaixo dos 3 anteriores e um pouco que continha uma música em cada lado do LP, que foi duplo, né? Então, achei um disco de excessos, né? Poderia ser um disco simples, mas muita gente gosta desse disco. Então, Rick Wakeman, logo após o lançamento, saiu da banda, principalmente para cuidar da sua carreira solo, que estava fazendo muito sucesso, né? Então, tinha lançado 3 discos de muito sucesso, fazendo uma excursão com a orquestra muito interessante. Então ele sai da banda e entra o tecladista suíço Patrick Moraes. Antes disso, o tecladista Vangelis fez teste também para o Yes, mas não dando certo. Então a banda lança o álbum Hillier. Hillier em 29 de novembro de 1974, atingindo a posição 5 da Billboard. Aqui essa capa fantástica, né? Aqui, né? Roger Dean recentemente falou que foi a melhor capa que ele fez para o Yes, né? Então, 1974. Ele tem as faixas The Gates of Delirium, Sound Change e To Be Over, entre os destaques. Grandes músicas e grande performance da banda. A banda pararia, lançaria em 1975 a coletânea Yesterdays, que continha músicas do primeiro e segundo disco, e uma música inédita, né? Uma versão de Paul Simon, América, gravada em 1972 com o baterista Bill Bruford. Também uma grande performance. Em 1976, os integrantes lançam álbuns solos, e a banda só voltaria em 1977. Em 15 de 7 de 1977, ela lançou o álbum Going for the One, que atingiria a 8ª posição da Billboard. E voltariam com o tecladista Rick Wakeman. Esse álbum aqui, 1977, Going for the One. Tinha a própria Going for the One, que era meu entender, era uma música, uma resposta ao punk da época, uma resposta elegante do Yes ao punk da época. Tinha a música Awakening, que era a melhor música do Yes, segundo o vocalista John Anderson.
também tínhamos Turn in the Century e Wandering Stories, que era uma música já para tocar nas rádios FMs da época. Um grande álbum também. E encerrando esse período de ouro da banda, em 1978 é lançado, em 22 de setembro de 1978, o álbum Tomato, ou Tomato, que atingiu a posição 10 da Billboard. É um álbum que tem Future Time, Rejoice, tem Don't Kill the Way, outra música tentando agradar as FMs americanas, Madrigal, Release, e encerrando On the Silence, Wings of Freedom. É um álbum interessante também, e apesar de muitos fãs não gostarem, né? Mas é um álbum interessante. Muito melhor que o Yes faz atualmente, né? Então é isso aí. Eu cito Yes Álbum, Fragile, Close the Eye, Hillier e Going for the One como os melhores trabalhos do Yes nesse período, os 5 melhores. O Yes realmente foi uma grande banda do rock progressivo depois desse período. Lançaria bons discos e discos ruins. Ficaria no altos e baixos. Mas seus músicos fantásticos que dariam aula de instrumentos como bateria, teclado, baixo, guitarra e vocal maravilhoso de John Anderson. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigado.